Olá, crianças! Hoje conheceremos uma parte muito importante da história de Jesus e da nossa história. Aprenderemos sobre a nossa salvação. Então, presta bastante atenção no que eu vou contar. Desde que começou a caminhar com os discípulos, Jesus estava preparando-os para um grande acontecimento, o dia da redenção do homem. Na verdade, a palavra de Deus estava preparando o mundo para isso. Ainda em Gênesis, o Senhor falou que um dos filhos de Eva pisaria na cabeça da serpente, lembra? O homem finalmente seria liberto do poder do pecado e do mal. A salvação de Deus chegaria à terra. Ora, Jesus já estava aqui. O que mais precisaria ser feito? Como ele nos daria essa salvação? Jesus não nasceu sem um propósito. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele veio ao mundo para realizar uma bela obra. Certo momento, ao falar do dia final, onde Deus julgará toda a terra, Jesus disse aos discípulos: "Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração." Jesus estava falando sobre ele mesmo. Nem sempre os discípulos entendiam o que ele falava, porém, naquele momento, perceberam que a vida de Jesus não seria tão fácil. Para cumprir o seu propósito, ele teria que sofrer. Porém, os discípulos e todos aqueles que acreditaram na pregação de Jesus podiam se manter alegres e confiantes, pois Deus havia prometido vida eterna a todos os que crescem. Mesmo que eles precisassem sofrer ou até morrer se fosse o caso, ainda assim permaneceriam firmes na fé. Jesus sabia de todas as coisas, pois ele e o Pai eram um só. No dia da Santa Ceia, ele já havia falado a todos que estavam na mesa sobre um futuro traidor. Um dos 12 discípulos iria traí-lo. Assim aconteceu. O discípulo traidor foi Judas Iscariotes. Judas sabia o quanto os governantes de Israel odiavam Jesus e então resolveu dizer onde eles poderiam encontrá-lo. Jesus já sabia que a sua hora estava chegando. Ele passou a noite toda orando e dizendo a Deus que confiava na sua perfeita vontade. "Seja feita não a minha vontade, mas a tua, meu Pai", orava Jesus. Os homens maus foram até onde Jesus descansava com os discípulos e o prenderam. Eles não aceitavam que um homem como Jesus, pobre e sem nenhum valor aparente, afirmasse ter mais poder do que qualquer rei ou autoridade. Jesus não era só um homem bom, ele era uma ameaça aos poderosos, pois era o verdadeiro Rei do mundo. Também era uma ameaça aos religiosos, pois ele dizia que a verdadeira fé vai além da lei, mas consiste no amor a Deus, ao próximo e na obediência à Escritura Sagrada. Tudo isso só seria possível através de uma transformação no coração do homem. Os dias de cinza chegaram. Jesus foi levado ao governador Pôncio Pilatos e preso junto com um homem mau chamado Barrabás. Barrabás era um ladrão. Já tinha feito muitas coisas ruins contra o povo. Logo, teria uma festa. Na festa existia uma regra. O governador precisaria libertar um de seus presos. Seria o preso que o povo pedisse. Quando Pôncio Pilatos perguntou quem deveria libertar, Jesus ou Barrabás?
Curiosamente, o povo respondeu: Barrabás! Os discípulos, a família de Jesus e todos os seguidores que ele havia conquistado ficaram muito tristes. Jesus seria entregue à morte. Pior, ele seria crucificado numa cruz. Essa era uma forma muito dolorosa e a mais vergonhosa de morrer naquela época. Imagine agora o que passou pela cabeça dos discípulos. Jesus, porém, não se surpreendeu. Todo aquele sofrimento não era nada se comparado à glória que estava por vir. Após a escolha do povo, Jesus foi tratado como um criminoso, como os outros que eram crucificados. Os soldados o maltrataram com açoites, com chibatadas e humilhação. Jesus sangrava e chorava. Sua família e os discípulos estavam vendo tudo com muita dor no coração. Depois de já estar quase sem forças, Jesus ainda precisou ir andando, carregando a sua cruz até um monte. Lá, ele foi crucificado com 2 ladrões ao seu lado. Quando estava pendurado na cruz, quase desfalecendo, Jesus sentiu a presença de Deus se afastando dele. O céu escureceu, as trevas pairavam ali. Mesmo que as pessoas não entendessem o porquê daquilo estar acontecendo, Jesus entendia. Jesus havia vindo ao mundo para aquele momento. Era a vontade de Deus que Jesus fosse crucificado como o Cordeiro perfeito que morreria para dar verdadeiro perdão e redenção ao povo. Jesus nasceu para trazer salvação ao mundo. A sua salvação iria muito além das leis da antiga aliança. Os salvos, crentes em Jesus, teriam seus corações transformados e um dia viveriam eternamente com Deus no céu. O plano de Deus aconteceu. Jesus entregou sua alma e morreu. Sua última palavra foi tetelestai, que significa está consumado. A obra para a qual Jesus veio ao mundo estava realizada. Jesus foi entregue como sacrifício perfeito em nosso lugar. Nunca mais, em toda a terra, ninguém teria que sacrificar cordeiros para ter seus pecados perdoados. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que Deus providenciou. Ao mesmo tempo em que Jesus morria naquela cruz, algo incrível acontecia no tabernáculo. Existia um véu que separava o espaço onde só o sacerdote poderia passar para entrar na presença de Deus. No mesmo segundo em que Jesus deu o seu último suspiro, o véu se rasgou de uma ponta a outra, de cima para baixo. Finalmente, todos teriam livre acesso à presença de Deus. A salvação foi estendida aos povos de todas as línguas e nações. Todos poderiam conhecer ao Senhor. Imagine agora como os discípulos se sentiram em ver Jesus morrendo tão cruelmente. Seus corações doíam. Eles olhavam uns para os outros e não entendiam. Porém, aos poucos, alguns deles iam se lembrando das palavras do Mestre. Ele sempre dizia que a morte não seria o fim. Mas como assim? Após 3 dias da crucificação, algumas mulheres foram visitar o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Elas se surpreenderam ao chegar lá. A pedra que fechava o túmulo estava retirada. Mas quem poderia ter tirado ela do lugar?
Ao entrarem, elas encontraram o túmulo vazio. Um anjo lhes apareceu e disse: Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Jesus está vivo! Elas correram para avisar aos discípulos. Eles ficaram desconfiados, sem acreditar. Jesus, porém, apareceu para eles aos poucos, a fim de renovar-lhes a fé. Jesus deixou uma grande missão para aqueles homens. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus venceu a morte. Ele passou da morte para a vida. Todos que crerem nele viverão eternamente também. A morte não tem mais poder. Jesus reinará para sempre e um dia voltará. Aleluia!